Imagina um verdadeiro thriller ecológico acontecendo bem agora, silenciosamente por todo o Brasil. Na nossa análise de hoje, a gente vai desvendar uma história incrível sobre uma espécie invasora, redes de caminhões, evolução em tempo real e um paradoxo biológico que é, no mínimo, surpreendente. Tudo gira em torno de uma criaturinha minúscula, mas que causou um estrago gigantesco na nossa agricultura. Bom, vamos direto ao ponto. O ano é 1999. Foi exatamente aí que o Brasil registrou pela primeiríssima vez uma intrusa vinda da África, a mosca Zaprionus indianus, que logo ganhou o apelido assustador de mosca do figo. E o impacto? Imediato e devastador. Para se ter uma ideia, logo de cara, essa mosquinha causou a perda de 50% da safra de figo daquele ano, metade da safra inteira. Mas o grande mistério era, como é que um inseto tão pequeno conseguiu dominar um país continental como o Brasil em tão pouco tempo? Parte 1. A invasora pegando carona. A resposta é que ela não cruzou o país voando por conta própria. Claro que não. A mosca do figo começou a pegar carona, literalmente. Ela se infiltrou nos caminhões de transporte de frutas. Duas gigantescas artérias rodoviárias serviram como verdadeiras esteiras rolantes para essa invasão, de norte ao sul. A gente está falando da BR-153 rasgando o interior e da BR-116 descendo pelo litoral. Milhares de quilômetros conquistados sem o menor esforço pegando carona na nossa própria rede de abastecimento. Parte 2. Mesma latitude, mundos diferentes. Essas caronas nos caminhões acabaram espalhando populações dessa mosca em lugares muito específicos. O foco aqui recai sobre duas cidades que ficam praticamente na mesma faixa de latitude, Cuiabá, no Mato Grosso, e Aracaju, em Sergipe. Só que apesar da mesma latitude, os ambientes, são mundos completamente opostos. As moscas que desceram em Cuiabá deram de cara com um Pantanal, cheio daquelas planícies alagadas e inundações. Já as que desembarcaram em Aracaju encontraram manguezais, áreas costeiras, um ambiente super salino e com forte influência do mar. É o extremo do contraste. E aqui entra o detalhe mais importante. Entre o Pantanal de Cuiabá e o litoral de Aracaju, existe uma colossal barreira ambiental natural, conhecida como a Diagonal Sica. É uma faixa enorme formada pelo Cerrado e pela Caatinga. Essa barreira agiu como uma muralha impenetrável, impedindo que essas duas populações de moscas se encontrassem naturalmente. Então, por anos, elas ficaram isoladas, evoluindo e ajustando seus genes de forma totalmente independente, para conseguir sobreviver nesses lares úmidos ou salgados. O que nos leva à parte 3, o paradoxo do cruzamento. A questão é que o Brasil não parou. Os caminhões de frutas continuam cruzando o país todos os dias. E se esse transporte constante acabar misturando de novo essas populações que agora são tão diferentes? O instinto diz que talvez nasça uma super mosca, né? Mas a biologia evolutiva traz um conceito incrível chamado depressão exogâmica. Basicamente, é a perda de adaptabilidade. Quando genomas que foram milimetricamente calibrados para ambientes tão diferentes se encontram, a mistura acaba bagunçando o quebra-cabeça genético. E o resultado? Filhotes muito mais fracos e com menos chance de sobrevivência. Para provar que isso acontece de verdade, e não só na teoria, é preciso ciência rigorosa. É aí que entra o estudo central da nossa explicação de hoje, o projeto da pesquisadora Leandra Alves Baldisseri, orientada pelo professor Dr. Luiz Gustavo Galego, lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A ideia deles foi genial, pegar as moscas de Cuiabá, pegar as moscas de Aracaju, levar tudo para o laboratório, forçar o cruzamento delas em tubos de ensaio e observar de perto o que acontece com os filhotes, as próximas gerações. Parte 4. Os 3 pilares da pesquisa. Para medir se essa mistura faz mal mesmo, a pesquisa se apoiou em 3 grandes frentes. Primeiro, a história de vida, que é basicamente ficar de olho no relógio biológico e contar ovos, avaliando o tempo de desenvolvimento. Segundo, a morfometria. Isso é colocar os insetos no microscópio com uma régua de altíssima precisão para checar a estrutura física. E terceiro, a genética, indo fundo nas enzimas que comandam a fertilidade. O nível de detalhe dessa segunda etapa da morfometria é um negócio absurdo. Envolve uma dissecção milimétrica, separando as asas do tórax de centenas de moscas para medir comprimento, largura, tudo. Como a herança física nas moscas é muito forte, a expectativa é que esse cruzamento forçado gere características no corpo que fiquem no meio do caminho. E isso é perigoso para elas, porque pode comprometer habilidades essenciais, como o simples ato de voar. Já o terceiro pilar mergulha no DNA, usando testes de eletroforese, focando num marcador genético específico chamado LOCO-S2.
Esse marcador produz enzimas ligadas diretamente à fertilidade dos machos. Analisando as faixas escuras dos testes, dá para descobrir se o encontro entre as moscas do Pantanal e do litoral causou uma pane genética. Uma pane que pode levar a uma esterilidade parcial ou a uma mortalidade altíssima entre os descendentes. Parte 5. O futuro da invasão. Mas, saindo um pouco das paredes do laboratório, por que a gente deveria se importar com isso? Os resultados esperados mostram híbridos com corpos alterados, uma bagunça na genética e, por fim, menos sucesso na reprodução. E entender isso é a chave de ouro para o setor agrícola. É com esse tipo de dado que a gente consegue prever como essas pragas devastadoras vão se comportar no futuro. Se elas vão conseguir se adaptar a novos climas ou se vão falhar miseravelmente em dominar novas áreas. E isso deixa uma provocação final muito irônica. A nossa infraestrutura rodoviária foi o grande motor que ajudou essa praga a invadir e dominar o país lá atrás. Mas agora, ao continuar transportando e misturando essas moscas que se tornaram tão especializadas e isoladas, os nossos próprios caminhões podem ser o gatilho acidental para o colapso genético delas. Uma verdadeira armadilha de depressão exogâmica que pode forçar a extinção local dessa praga. É literalmente a infraestrutura humana e a evolução colidindo em tempo real. E com essa reflexão fascinante a gente encerra a análise de hoje. Foi excelente mergulhar nessa história e até a próxima!